Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos iniciar a unidade 4, que vai falar que as cidades têm a sua história. Então, nós vamos acompanhar a história da criação das primeiras cidades, certo? Bom, como nós vimos na unidade 3, no final da unidade 3, os homens começaram a se tornar sedentários, porque começaram a produzir seu próprio alimento, né? Então, eles começaram a construir suas moradias. Essas moradias começaram a ficar perto uma da outra. E um grupo de pessoas que antes eram nômades começaram a viver em comunidade. E isso, depois de muito tempo, acabou dando origem às primeiras cidades. Mas nós vamos ver com calma todo esse processo, tá bom? Bom, começando a unidade 4 na página 92, ele vai falar sobre as cidades e os recursos naturais. Atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades. E segundo pesquisadores, esse número ainda vai aumentar pelos próximos anos. O que era o contrário muito antigamente, tá? Há um bom tempo atrás, existia muito mais pessoas morando na área rural do que nas cidades, tá? Todo o sustento, toda a economia vinha da área rural. E isso é uma herança dos homens pré-históricos, porque foi graças aos homens que começaram a produzir seu próprio alimento, os agricultores e pastores, que a gente teve essa herança de vida rural, tá? Porque tem que ficar ali, tem que esperar o alimento germinar para poder ter, né, do que se alimentar. Então, o início das primeiras cidades, das primeiras vilas, aldeias, foi em área rural, tá? Mas atualmente a vida é outra, a realidade é outra. Então, mais da metade da população mora nas cidades e esse é um número que pode aumentar muito ainda, tá? Segundo os pesquisadores. Isso acontece porque nas cidades as pessoas têm acesso a uma série de serviços importantes para a sua sobrevivência. Além disso, a diversificação das atividades produtivas possibilita mais oportunidades de trabalho. Então, nas cidades existem vários recursos que no campo não tem. Se alguém passar mal, tem um hospital 24 horas para te atender, tem uma farmácia aberta para comprar remédio, tem até supermercado que fica aberto de madrugada se a pessoa precisar de alguma coisa, né? Então, essas facilidades que nós temos na cidade acabou atraindo as pessoas, né? Porque quem mora no campo passa por algumas dificuldades para conseguir essas facilidades que nós temos hoje. Sem falar o tanto de trabalho que você pode fazer na cidade, né? Existem vários tipos de trabalho que você pode desenvolver na cidade e que no campo não é tão assim, no campo é mais restrito, né? Ou você vai trabalhar no campo lá, plantando e colhendo, ou você vai trabalhar com criação de animal, ou você trabalha cuidando da casa. Então, é um tipo de trabalho um pouco menos, vamos dizer assim, diversificado. Não tem muitos tipos de profissão para se fazer no campo, tá? Mas, para ter todo esse desenvolvimento, as cidades tiveram um início. Elas começaram a ser construídas e organizadas há milhares de anos e ganharam as características que ainda hoje possuem. Como surgiram as cidades? Será que o local onde foram construídas tinha algum recurso natural importante para os antigos agrupamentos? Então, será que uma cidade surgiu do nada? Como será que surgiu a nossa cidade de Ribeirão Preto? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Será que quando a cidade surgiu, ela surgiu no meio do mato, no meio do pasto, no meio do campo, sem nenhuma facilidade ali? Ou as cidades surgiram perto de recursos naturais que possibilitavam o crescimento delas, né? Se a gente for parar um pouco para pensar, isso tem origem desde lá da Luzia e do seu grupo, né, pré-histórico, que foi descoberto lá em 1970, em Lagoa Santa, né? Que descobriu que eles moravam aonde? Perto de riachos, não queriam morar em cavernas. Moravam perto de riachos porque a vegetação era mais abundante, tinha água com facilidade, né? Era mais fácil conseguir água. Então, morar perto de recursos naturais, como rios e vegetação abundante, isso possibilitava o quê? Uma sobrevivência melhor. Se ali tinha uma boa vegetação, é sinal que aquele solo é bom, que o que plantasse naquele solo
ia cultivar, ia dar certo. Então, se o solo já fosse mais seco, se a plantação fosse mais seca, o homem já sabia que ali ele não ia conseguir plantar nada, né? E aí, mas é melhor eu morar perto do rio, porque é mais fácil de eu conseguir água, do que eu morar muito longe e ter que descer, né, com balde, descer e subir com balde para levar água para casa. Então, os homens pré-históricos, né, deram origem às primeiras cidades, esse grupo de sedentários e agricultores, eles pensaram em tudo isso, né, a hora de formar as primeiras aldeias. Vamos morar perto da onde tem recursos para isso. Tá certo? Vamos lá. Antes de sabermos se o recurso que você e o seu grupo identificaram está correto, observe as imagens a seguir de 3 cidades brasileiras que foram fundadas quando o Brasil era colônia de Portugal. Então, esse questionamento que eu fiz era para a gente discutir em sala de aula, fazermos toda uma discussão juntos, em grupo. Por isso que o livro fala isso, né? Antes de sabermos se o recurso que o seu grupo escolheu está certo, né? Mas eu já dei essa explicação para vocês agora. E aí, o que vai ser a atividade, então, de vocês? Nós temos 3 fotos. Nós temos 2 fotos na página 92 e mais uma foto na página 93. São cidades brasileiras que surgiram desde a época do descobrimento do Brasil, quando o Brasil era uma colônia, quando os portugueses chegaram aqui. Só que essas fotos são dessas cidades atualmente. Tá? Então, nós temos fotos dessa cidade como elas são hoje, tá certo? O que vocês vão ter que fazer? Essa vai ser a tarefa de vocês na página 93. No exercício A, vocês vão fazer uma lista das características que você identificou. Então, você vai ver tudo que tem nessa foto. Eu estou vendo construções, estou vendo prédios, estou vendo casas, estou vendo um rio, estou vendo carros, estou vendo tudo que vocês estão vendo nas 3 fotos. Tá? Na letra B, você vai fazer o seguinte. Agora, use a lista que você fez e deixe somente as características que você acredita que também faziam parte das cidades antigas. Então, na letra A, você vai fazer uma lista de tudo que você está vendo nessas 3 fotos. Na letra B, você só vai escrever aquilo que você acha que já existia lá antigamente, quando os portugueses chegaram aqui, antes de surgir toda essa cidade. O que será que tinha nessa cidade quando ela começou? E que está na foto, tá? E depois na letra C. As características que você manteve são exemplos de recursos naturais que fazem parte das paisagens urbanas e foram essenciais para as primeiras cidades. Mas um deles foi decisivo para se irrigar as plantações, fazer a mistura do barro para a cerâmica, preparar o alimento e saciar a sede dos animais. Estamos falando Então, você vai escrever na letra C. Qual é o elemento que tem nessa foto que servia para irrigar as plantações, para moldar o barro, né, misturar o barro, para preparar alimento e para saciar a sede da população? E aí vocês vão escrever o nome desse elemento aqui na letra C, tá bom? É uma tarefa bem tranquila de fazer, mas de observação, tá? Então, beijos e até a próxima aula!